que nesse momento nós vamos te ensinar como diferenciar a voz do seu coração da voz de Deus, a voz do seu espírito da voz de Deus. Porque a primeira coisa que você tem que entender é que dentro de cada um de nós, seres humanos, existem duas vozes. É verdade. Se você não sabia, então agora você vai ficar sabendo. Existe a voz do nosso coração, que são as vozes da nossa emoção, do nosso emocional. E existe também a voz da razão, que é a consciência, que fala com a gente todos os dias, tanto o coração como o nosso espírito, que é a consciência. E também fala com a gente todos os dias Deus. Deus ele fala todos os dias. E talvez você fale assim, mas por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Talvez seja porque você está muito cheio das coisas do mundo. E quando eu digo as coisas do mundo, nem sempre são pecado, mas coisas que entram dentro de você que atrapalham você ouvir a voz de Deus. Preocupações, ansiedades, medos, que trazem para dentro de você coisas que interferem na voz de Deus. Então, por isso, talvez você não tenha conseguido identificar a voz de Deus dentro de você, porque ele fala comigo, ele fala com você, ele fala com todos. Todo dia Deus tem alguma coisa para falar com você. Então, agora você vai aprender a identificar a voz de Deus. Você vai aprender a diferenciar. Porque muitas pessoas têm sido enganadas pelo diabo, têm tido a sua vida destruída, tomam decisões erradas. Muitas pessoas até já partiram desse mundo sem a salvação, porque deu ouvido à voz errada e acabou se arrebentando. E acabou pagando muito caro por isso. Então, a voz de Deus, primeiro, vamos começar pela voz de Deus. Para que a gente venha ouvir a voz de Deus clara dentro de nós, primeiro nós temos que nos santificar. Nós temos que fazer dentro de nós uma limpeza. Nós temos que pedir a Ele que fale com a gente. Porque aqui em casa mesmo, quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu me separo, eu paro um pouco, faço uma oração e venho na Bíblia. Venho na Bíblia porque a Bíblia é a voz de Deus. É aqui que ele fala. Deus, ele nunca vai fazer algo que te leve para longe do que está escrito. Entenda isso, guarde isso. Ele nunca vai falar com você algo que vai te distanciar da palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, do que está escrito. Porque você há de convir comigo que Deus, ele não vai se contradizer. Ele deixou a Bíblia escrita para que nós, os servos, os seguidores dele, nós viéssemos seguir passo a passo do que está escrito. Então, quando vier uma voz dentro de você que contradiz a palavra de Deus, ou até mesmo alguma pessoa vir falar em nome de Jesus para você, tipo revelação, algo desse tipo, que você pare para pensar e veja que está te levando para longe dos princípios da fé, para longe daquilo que está escrito, daquilo que são os mandamentos de Deus, fuja disso. Fuja disso, é a armadilha do diabo. É o diabo querendo te confundir. Então, que fique claro, para você ouvir a voz de Deus, não fique esperando que uma pessoa venha te revelar ou que Deus fique falando no seu ouvido, porque você já pensou, já existe dentro de nós duas vozes. Aí tem o diabo que também sopra todos os dias no nosso ouvido. Ainda ficar Deus no nosso ouvido falando, 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 que bagunça que não vai ficar. Então Deus, justo como é e perfeito, ele deixou a palavra dele escrita. É na Bíblia que Deus fala com você. Não é
24 horas na sua cabeça, não. Não caia nessa armadilha. Se você quer ouvir a voz de Deus, vá na Bíblia. Se santifique, ore primeiro, peça ao meu Deus, quero ouvir a tua voz. Será que essa decisão que eu vou tomar agrada o Senhor? E você vai ouvir, você vai sentir paz. Você vai sentir uma alegria no fundo da sua alma. Aquela é a voz de Deus. Existe uma outra maneira também de Deus falar quando você está triste, quando você está pensando em desistir. Aí vem aquela voz suave que diz: olha, não faz isso não. Não faz isso não. Tem solução para o seu problema. Essa é a voz de Deus. A voz que te anima, a voz que te fortalece, a voz que te põe para cima. Fora disso, não é a voz de Deus. Sabendo identificar a voz de Deus, agora vamos para a voz do nosso espírito, que é a nossa inteligência, a nossa consciência. A voz da nossa consciência é aquela também que vai sempre te mostrar o que é certo e o que é errado. Quando você estiver perto de fazer algo que é errado, a voz da consciência ela vai falar com você, independente se você seja evangélico ou não. É por isso que Deus colocou dentro de nós o espírito, a consciência, para que a gente tivesse o discernimento do bem e do mal. Quando você está prestes a fazer algo que não vai agradar a Deus, que aquilo vai te prejudicar, a sua consciência ela fala com você. Não faça isso, ó, isso está errado. Isso aí vai te trazer consequências. É verdade ou é mentira? Essa é a voz da sua consciência, que vai estar sempre te levando para o caminho certo. Ou sempre falando para você se você está errado ou se você está certo. Consegue compreender? A voz do seu coração é aquela que é movida pelo sentimento. É uma voz que você tem que ter muito cuidado, porque Deus disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então, a todo tempo, ele está querendo te levar a decisões erradas. O mundo tá o que tá pelas pessoas não saberem identificar ou até mesmo não querer ouvir a voz de Deus e a maioria serem guiadas pelo coração. Muitos casamentos destruídos, muitas pessoas vivendo da forma que quer, porque não quer compromisso, então quer viver de emoção. O coração ele quer a todo tempo se emocionar. Veja que Deus falou também que o coração é algo desconhecido. Ele diz assim: o coração é corrupto e enganador. Quem o conhecerá? Deus pergunta. Ou seja, nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Quando ele diz isso é porque você pode, vou te dar um exemplo. Tem dias que estamos alegres, é verdade ou é mentira? Mas tem dias que estamos tristes, para baixo, é ou não é? Tem dias que um dia só a gente está triste, está alegre, sorri, está chorando. É verdade ou é mentira? É o coração. O coração ele é enganador. Então nunca tome decisão segundo o seu coração, segundo as suas emoções. Quando o seu coração te falar algo, primeiro você pesa. A sua consciência vai te dizer, ó, isso aí tá errado. Isso aí tá errado, aí Deus vai vir e vai te confirmar. Aí cabe a você escolher o que você vai fazer. E tem a voz do diabo. Vai querer sempre te pôr para baixo. A voz do diabo é aquela que quer te levar para longe de tudo que está escrito, de tudo aquilo que te condena. A voz do diabo é aquela que te aponta o dedo. A voz do diabo é aquela que te condena, que te acusa 24 horas. A voz do diabo é essa. É a mais fácil de identificar quando se está no espírito, quando se está na fé. Então, a importância de estarmos firmes na fé, sempre em santificação, vamos ter esse discernimento. Vamos saber
quando é a voz do diabo. De imediato, Deus vai te mostrar para que você amarre e repreenda e, e você venha seguir a voz de Deus. Nunca esqueça, o principal, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a voz de Deus. Não dependa de ninguém vir falar de Deus para você. Você tem Deus 24 horas à sua disposição. A Bíblia é Deus. Quando nós oramos, somos nós falando com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando com a gente. Nunca esqueça disso. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Forte abraço.